É uma alegria, mais uma vez, estarmos aqui para estudarmos a palavra de Deus. E hoje, nós vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Êxodo, capítulo 16. Eu quero trazer o contexto dessa história, porque toda vez que a gente fala sobre esses acontecimentos aqui, esse aqui de Êxodo 16 e os anteriores, a gente fala como que esse povo fez isso com Deus, fez isso com Moisés. Ah, se Moisés fosse meu líder, o homem mais manso da terra. Interessante que Moisés, antes de receber o Espírito Santo, ele não era tão manso. Você lembra que ele matou um homem, né? Porque ele queria ali, pela força, conduzir ali a obra de Deus. Então, a gente vê que Moisés, após receber o Espírito Santo, era o homem mais manso do mundo. Em uma ocasião, a Bíblia diz que Deus tira do Espírito Santo que estava sobre Moisés e divide com 70 homens. Olha que tremendo. Será que se tirar o Espírito Santo da gente, dá para dividir com alguém? Moisés estava cheio do Espírito Santo. E aí ele era um homem manso. Então o contexto é o seguinte: Deus tira o povo do Egito depois de 430 anos de escravidão. E a Bíblia diz que agora, o que acontece? Deus manda as 10 pragas. A 10ª praga a gente sabe que foi a morte dos primogênitos ali do Egito. A Bíblia diz que então o povo de Deus sai caminhando, 600 mil homens, fora mulheres e crianças, cerca de 2 milhões de pessoas. E a Bíblia diz então que agora de frente para o mar acontece o seguinte: Faraó, ele vem para perseguir o povo de Deus. E aí? Imagina, Faraó ali com seu exército não vinha para brincar, ele vinha para matar. E o povo de Deus então faz o quê? Reclama. É impressionante porque a Bíblia diz que o anjo do Senhor estava à frente do povo e a nuvem, a presença visível de Deus, estava ali também com o povo. Mas quando o exército inimigo vem se aproximando, o que é que acontece? A Bíblia diz que o anjo do Senhor e aquela nuvem, ele sai da frente do povo do Senhor e vem para trás. E fica entre o exército inimigo e entre o povo de Deus. Do lado do povo de Deus era claridade. Do lado do exército inimigo, escuridão. Tudo isso o povo vendo, mas o povo estava ali reclamando, murmurando. E talvez você pense assim: ah, esse povo, o povo mau. Sabe, meus queridos, imagina a situação. Deus, ele tinha mandado Moisés ir lá no Egito. E Deus disse assim: fala para o povo sair do Egito e caminhar para uma terra que que mana leite e mel. E sabe o que acontece? Imagina a cena. Chegar alguém agora em Palmas e dizer assim: gente, abandone sua casa, abandone aí suas coisas, ou então o que der para levar, leve, deixe tudo para trás e nós vamos sair caminhando. E nós vamos agora para um local que Deus está mostrando. O que é que vocês acham? Seria fácil, Berílio? Sair da sua casa, deixar tudo? Eu acho que esse povo foi muita fé. Imagina aí, escreve aí. Se fosse agora, você deve estar em São Paulo aí, você que está em Palmas. Se chegasse um mensageiro dizendo: olha, eu sou mensageiro do Senhor. Agora vocês têm que sair das suas... Nós vamos se reunir, todo mundo, e vamos sair, vamos andando para uma terra que mana leite e mel. Essa terra é o reino de Deus, amém? Você se reuniria com esse grupo? Aqui em Palmas, não sei, deve ter 300 mil habitantes, 350 mil habitantes. Será quantas pessoas iriam? Meus irmãos, o povo de Deus, eles decidiram ir. E detalhe, até o povo do Egito também decidiu ir. E eles vão. Mas o que acontece? A Bíblia mostra que quando as pessoas estão diante da provação, se elas não estiverem firmes na palavra e no poder do Espírito Santo, elas fazem isso. Lembra de João Batista? Ele viu o céu se abrir. Ele ouviu uma voz do céu dizendo: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Ele, antes, a Bíblia diz que antes dele nascer, o anjo veio falar para sua mãe que ele iria nascer. Mas na hora que ele estava preso, condenado à morte, ele manda os seus discípulos perguntar para Jesus se Jesus era realmente o Cristo ou se viria outro. Entende, meu querido? Talvez você esteja passando por momentos difíceis nesse deserto,
que nós estamos aqui. Mas eu quero falar para você, faça como João Batista, fique firme, não importa o que aconteça. Olha só, nessa noite nós vamos estar falando aqui do momento onde o povo de Deus também está murmurando. Após atravessar o Mar Vermelho, já imaginou que situação maravilhosa? Eles agora vão murmurar por falta de comida. Do Gênesis capítulo 16, do verso 1 ao 3, eles estão murmurando, queridos. Mas a partir do verso 4, Deus responde. Vamos ver a resposta de Deus? Será que você está murmurando? Como que está a sua atitude diante das dificuldades? Mas antes, vamos fazer mais uma prece. Pai querido, o Senhor colocou no meu coração esse texto bíblico, Pai, e que seja a resposta para cada filho e cada filha do Senhor que nos acompanha agora em diferentes locais. Eu peço que Teu Espírito Santo, Pai, Ele me utilize. Eu sempre me recordo, Pai, que o Senhor já utilizou-se de uma jumenta para falar ao profeta. Hoje, o Senhor pode, Pai, colocar cada palavra na minha boca e cada frase, o tom de voz, ó Deus, e abrir a mente dos meus irmãos para que eles compreendam a mensagem dessa noite. Nos conduz agora, por favor, com perdão dos pecados, pedimos a Tua ajuda, a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Muito bem, após o povo reclamar, a Bíblia diz assim, no verso 4. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Aqui é interessante, porque a Bíblia disse que Deus, Ele disse para Moisés, que Ele ia fazer chover pão do céu. Olha só, já imaginou? Chover pão do céu para aquele povo. E o povo sairia recolher diariamente, tá certo? A porção para cada dia. E o final do verso é interessante, que Deus disse, para que eu ponha à prova se andam na minha lei ou não. Interessante. Então preste atenção. A Bíblia diz que nosso Deus prometeu comida, porque durante 40 anos, por 40 anos, esse povo estavam ali no deserto. No deserto não tem comida, no deserto não tem água. Mas a Bíblia diz que Deus alimentou por 40 anos 2 bilhões de pessoas. Amém, meu irmão? Talvez você esteja preocupado aí, a crise financeira está batendo na porta, porque a gente vê que hoje é crise de todo tipo. Crise financeira, crise moral, crise de todo tipo. Estamos vivendo os últimos dias da terra. Porém, a Bíblia diz que nós temos um Deus que Ele é Criador. A Bíblia diz que Ele é mantenedor. Queridos, sabe o que mais? Ele é o nosso Salvador. A Bíblia mostra um Deus que sustentou por 40 anos o povo de Israel que estava no Egito. E o verso 5 disse: dar-se-á que ao 6º dia prepararão o que colherem, e será o dobro do que colherem a cada dia. Muito bem, a gente vê então aqui Deus prometendo comida para aquele povo que estava murmurando porque estava com fome. Interessante que eles disseram assim: tomara que a gente tivesse era no Egito. Para que Deus tirou nós do Egito? Para morrer aqui. Lá nós tínhamos panelas de comida. Lá nós tínhamos à vontade. E aqui estamos nós morrendo de fome. Misericórdia. Esse povo, hein? Será que nós também não estamos dessa forma? Agindo com Deus da mesma maneira? Mas, queridos, vamos ver agora a sequência. O que acontece? A Bíblia diz, então, que Deus promete que vai dar cordonizes à tarde, na sequência do texto, e pela manhã ele vai dar o pão do céu. No verso 11, a Bíblia diz assim: e o Senhor disse a Moisés: tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Diz eles, ao crepúsculo da tarde, comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. Muito bem, então Moisés agora como representante de Deus, como profeta, ele diz o que Deus manda, que o povo goste ou não. Então Moisés recebia a orientação de Deus e Moisés passava a orientação para o povo. Por quê? Porque lá no capítulo 19 de Êxodo, o povo pediu a Deus para que não falasse com eles. E o povo disse assim: fala com Moisés.
E o que o Senhor falar para Moisés, Moisés fala para a gente. Nossa, o povo perdeu o privilégio de falar, de ouvir a voz de Deus. Por quê? Porque eles estavam em uma situação espiritual de pecado e eles não queriam sair dali. Mas a palavra de Deus vai continuar dizendo, para mim e para você, que Moisés então orienta para o povo. Gente, vocês vão pegar uma porção para cada um de vocês. Todo dia vocês vão pegar uma porção. Porém, tem um detalhe. No sexto dia vocês vão pegar uma porção dobrada. Mas se vocês pegarem comida em qualquer outro dia, que seja além do que é suficiente para um dia, vai apodrecer. Sabe o que foi que aconteceu? A Bíblia diz no verso 19: disse-lhe Moisés, ninguém deixe dele do maná para a manhã seguinte. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés, e alguns deixaram do maná para a manhã seguinte. Porém, deu bichos e cheirava mal. E Moisés se dignou contra eles. Queridos, você vê que o problema aqui não era o pastor. O problema aqui não era o líder. O povo, mesmo Moisés trazendo uma orientação divina, mesmo Moisés falando o que Deus tinha mandado ele orientar o povo não acreditava. Olha que coisa. Aí a Bíblia diz então, que Moisés então chama o povo, diz, gente, que isso? Eu estou trazendo uma mensagem do Senhor. Agora nós vamos fazer uma leitura, querido, falando que no sétimo dia, olha o que acontece no sétimo dia. A partir do verso 22 diz assim, ao sexto dia, colheram o pão em dobro, 2 litros, 2 gômeres para cada um. Aliás, 4 litros, porque um gomer seria 2 litros. Então, no sexto dia eles colheram 2 porções, para a sexta e para o sábado, disse a Bíblia. E os principais da congregação vieram e contaram-no a Moisés. Verso 23. Respondeu-lhe ele, isto é o que disse o Senhor. Olha só, é o Senhor que está falando, irmão. O conteúdo aqui é o Senhor que está falando através de um humilde servo dele, pecador como você, mas é o Senhor que está falando diretamente para o seu coração. Amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. Amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. Queridos, não devemos mexer, não devemos tocar no que é do Senhor. Toda vez que tocaram naquilo que o Senhor orientou para não tocar, deu problema. Por exemplo, lá no Éden, tinha todas as árvores do jardim, menos podia comer de todas, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. E no dia que tocaram na árvore que não deveria ter tocado e comeram, deu problema. Aqui a Bíblia diz assim, ó, amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiserdes cozer no forno, cozei-o. O que quiserdes cozer em água, cozei-o em água. E tudo que sobrar, separai-o, guardando para a manhã seguinte. E guardaram-no até pela manhã seguinte, como Moisés ordenara, e não cheirou mal, nem deu bichos. Preste atenção. Quando eles guardaram, no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto e no quinto dia, quando eles guardaram o maná, ele cheirou mal. Porém, quando eles guardaram no sexto dia, para o sábado, porque no sábado não ia cair comida do céu, não cheirou mal. O verso 25, a Bíblia continua dizendo assim, então disse Moisés, comei-o hoje, porquanto o sábado é do Senhor. O sábado é do Senhor. Hoje não achareis no campo. Queridos, que verso tremendo. Eu fico me imaginando o Salmo 127. Olha só. Olha que lindo o Salmo 127, no verso 2. A Bíblia deixa claro, queridos, que quem sustenta a gente é o Senhor. É Ele, não é seu trabalho. Olha o que disse a palavra de Deus. Verso 1 e 2. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia e sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Eita, glória a Deus. Entende como é Deus que nos sustenta? Por 40 anos, Deus sustentou 2 milhões de pessoas no deserto.
Será que ele não vai sustentar você hoje? Ele disse, olha para os pássaros, não planta, não guarda, não colhe em celeiro. É interessante. Moisés chamou todo mundo para sair de uma cidade, para ir para onde? Para uma terra que manava leite e mel. É fácil? Hoje chegar alguém aqui em Palmas, você sair do seu emprego público, você sair da sua empresa, você sair da sua zona de conforto. Agora, quando Cristo veio, é interessante, se você comparar a experiência de Êxodo 16 com João capítulo 6, ela é igual. Porque Jesus Cristo chega lá e diz assim, trabalhai não pela comida que perece, trabalhai não pela comida que se estraga. João 6:27. Uau! Jesus disse, trabalhai não pela comida que vos estraga, e sim trabalhai pela comida que subsiste para a vida eterna. O povo então disse, o que o Senhor quer que eu faça? Jesus tinha acabado de multiplicar pães e peixes para 10.000 pessoas. Tremendo. Jesus estava ali agora como segundo Moisés. Moisés é um tipo de Cristo. Moisés chamou o povo para largar tudo e ir para uma terra. Jesus, quando ele veio, cada sermão que Jesus pregava, ele dizia, largue tudo. Aquele que não deixar pai, mãe, filho, ou a própria vida, não é digno de ser meu discípulo. Mas quando Jesus pregou esse sermão, lá em João capítulo 6, trabalhai não pela comida que perece, e sim pela comida que subsiste para a vida eterna. Aí o povo perguntou, o que o Senhor quer que a gente faça? Aí Jesus disse assim, eu quero que vocês acreditem, eu quero que vocês creiam, eu quero que vocês tenham fé. Aí o povo vai dizer, Moisés nos deu comida no deserto. Jesus disse, não foi Moisés que deu comida no deserto. E se você ler o capítulo 6, em paralelo com essa situação aqui, você vai ver que Jesus, ele estava chamando as pessoas para viver uma experiência, assim como o povo que estava no Egito viveram ao comando de Moisés, que era um representante de Deus aqui na terra. Sabe, meu querido, a Bíblia vai dizer então para mim e para você agora, que 6 dias colhereis, mas no 7º dia é o sábado, nele não haverá. Olha que interessante, ao 7º dia, saíram alguns do povo para colher, porém não acharam. Que coisa, já imaginou? Jesus disse, olha gente, vai ter comida no primeiro dia da semana, vai cair do céu no primeiro dia, vai cair comida no 2º dia da semana, no 3º dia, no 4º, no 5º, agora no 6º dia, vai cair comida dobrada. Vocês podem pegar 2 porções, porque no sábado não vai ter comida, não vai cair pão do céu. Eu sustento vocês. Se você pegar comida no primeiro dia dobrada, vai apodrecer. No 2º dia apodrece, no 3º, no 4º, no 5º, mas no 6º dia não vai apodrecer. E algumas pessoas disseram, não vou pegar comida não, cai todo dia. No sábado vai cair também. E algumas pessoas não pegaram e foram no sábado atrás de comida. E o que aconteceu? Não tinha comida. A Bíblia diz, queridos, que eles foram, olha o que disse a palavra de Deus, no verso 28. No verso 27, ao 7º dia, saíram alguns do povo para colher, porém não o acharam. Então disse o Senhor a Moisés, até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Olha só, aqui é interessante, porque o sábado é um mandamento, o sábado é lei, a Bíblia diz, e a Bíblia está falando que eles estavam recusando a guardar o mandamento do sábado. Agora, Deus, de forma pedagógica, ele estava ensinando para aquela nação que tinha saído do Egito, um mês, eles tinham saído há um mês do Egito. E agora Deus disse, olha, o sábado, e é interessante porque lá no capítulo 20, Deus vai entregar os 10 mandamentos. Essa experiência aqui é antes de Deus entregar os 10 mandamentos. O sábado, a gente já estudou aqui que ele existe desde a criação, quando existia Adão e Eva no paraíso. E Deus agora está falando para aquele povo o seguinte, olha, até quando? Até quando vocês vão ficar desobedecendo os mandamentos, as minhas leis? Verso 29. Considerai que o Senhor vos deu o sábado, por isso ele no 6º dia vos dá pão para 2 dias. Cada um fique onde está, ninguém saia do seu lugar
no sétimo dia. Assim descansou o povo no sétimo dia. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Queridos, preste atenção. Até aqui nós estamos acompanhando, então, a história do sábado na Bíblia. Nós estamos vendo que quando Deus criou essa terra em 6 dias, Ele fez tudo perfeito, era muito bom, era tudo perfeito. Não existia morte, não existia conta para pagar, não existia nenhum pecado, nada de ruim. Era tudo perfeito. No sétimo dia Ele descansou, abençoou, santificou. E aí a Bíblia diz que Deus então disse para Adão e Eva: olha, vocês podem comer de todas as árvores do jardim, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque se comer, morre. E eles comeram, irmãos. E a gente sabe que ali então Deus promete o Salvador, Jesus Cristo de Nazaré, que viria a essa terra, carregaria os pecados de toda a humanidade. E a Bíblia disse que assim nós teríamos direito à salvação. Então foi feita a promessa. Mesmo o povo, mesmo os nossos pais desobedecendo, a Bíblia diz que Deus então vem, fala com ele e promete então um Salvador. E aí o que acontece? O povo, eles vão cada dia de mal a pior, porque a gente vai ver ali duas nações, os descendentes de Sete e os descendentes de Caim. E, enfim, a gente vê que o povo se torna tão mal, que a Bíblia diz que então Deus manda o dilúvio e sobrou 8 pessoas. 8 pessoas entraram na arca. Não que Deus matou as pessoas que elas no caso, rejeitaram o Senhor. A arca cabia a todos, mas o povo é ruim. Eu sou mau, você é mau. Mas o Espírito Santo, ele tem poder para entrar na nossa vida com a nossa permissão e nos dar um coração novo, um coração disposto a obedecer pelo poder do Espírito Santo. Nós vemos isso na vida de Noé. Ele era igual a gente, mas Noé, ele foi convencido pelo Espírito Santo, entra na arca e dali Deus começa a povoar a terra novamente. Mas a gente vê que de novo o povo se corrompe. Deus chama Abraão. Enfim, Abraão tem um filho, Isaac. Isaac tem 2. Isaac tem mais. A gente vai vendo então ali. Abraão tem um filho. Isaac tem Jacó e Esaú. Jacó tem 12 filhos. Vão para o Egito. Fica 430 anos no Egito. Deus tira o povo do Egito e Deus está trabalhando com esse povo para que eles acreditem, para que eles aceitem a palavra do Senhor. E é interessante, no verso 4, eu quero frisar aqui, porque o verso 4 disse assim, ó, que era o quê? Era uma forma de colocar o povo à prova. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia. Para quê? Para que eu ponha à prova se andam na minha lei ou não. Queridos, o sábado a gente vê que ele, agora Deus está colocando ele como o quê? Para provar o ser humano. E nos dias de hoje, não deixa de ser diferente. O sábado é para ver se você acredita e pelo poder do Espírito Santo segue e guarda esse mandamento e os demais também, ou se você segue o curso desse mundo e deixa a vida levar você. Mas preste atenção, a Bíblia deixa claro, queridos irmãos, que Deus ele nos dá o livre-arbítrio. Ele coloca diante de nós a vida e a morte, a bênção e a maldição. Mas ele disse, escolha a vida para que viva. O que significa isso? A vida é nós seguirmos a palavra do Senhor. A palavra do Senhor é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Nós vimos aqui que Deus deixou o sábado como o quê? Para que provasse se as pessoas acreditariam ali no Senhor. Se o povo iria obedecer o mandamento do Senhor ou não. Você pode escolher. E quando você escolher seguir o mandamento de Deus, a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele vai fazer o querer e o efetuar na sua vida. Preste atenção. A nossa parte é decidir. Quando eu decido, quando eu aceito a proposta de Deus, agora Deus, com a nossa autorização, ele coloca o seu Espírito para que a gente consiga obedecer da forma que ele exige. Que a Bíblia diz que só é possível, então, alcançar essa elevada, vamos dizer assim,
requisito de Deus pelo poder do Espírito Santo. Nessa noite, nós estamos aprendendo mais um pouquinho. Que Deus, Ele deixou o sábado do Senhor, tanto para Adão e Eva, lá no paraíso, como para aquela nação que tinha acabado de sair da escravidão. Essa história vai continuar, mas a gente já sabe que o sábado não mudou hoje. O dia do Senhor é o sábado. E hoje eu quero perguntar para você, que talvez esteja estudando a Bíblia com algum adventista e está nos acompanhando agora. Estava com dúvida. Você tem alguma dúvida ainda? Escreve aí nos comentários. Manda mensagem no WhatsApp da igreja. E os nossos irmãos vão entrar em contato com você. Mas eu creio que você já tem o suficiente para que você tome uma decisão de seguir o sábado do Senhor. Que Deus abençoe você. Eu quero terminar com uma oração, Berilo. Vamos orar? Querido Deus, nós estudamos um pouquinho aqui e vimos que uma nação, ó Pai, após sair do cativeiro, após sair, ó Pai, ali do Egito, estavam escravizados por 430 anos. A Bíblia diz que o Senhor agora mostra de forma pedagógica, didática, que o sábado é um dia separado. Até o alimento, Pai, a Bíblia diz, o Senhor não deixava cair do céu. Isso é muito impressionante. Mas a Bíblia diz que durante 6 dias caía do céu o pão. O Senhor, meu Pai, mostra aqui para nós que é o Senhor que nos sustenta, é o Senhor que nos alimenta, é o Senhor que nos dá a vida, é o Senhor que nos dá a sanidade, ó Pai. É o Senhor que nos sustenta. E nós, Pai, talvez pensamos que é o emprego, pensamos que é o trabalho, as nossas forças. Que loucura, Pai. Nós vimos aqui um povo, 2 milhões de pessoas que saíram de Palmas e foram, ó Pai, para o deserto. A Bíblia deixa claro que o Senhor levou eles para o deserto, Pai, para quê? Para que o Senhor transformasse eles, para que eles agora estivessem aptos para entrar na terra prometida. Mas de 2 milhões de pessoas, apenas 2, Caleb e Josué, entraram. Porque eles 2 tinham outro espírito, misericórdia. Aquela nação, durante 40 anos, que dava para fazer um percurso de poucos dias, a Bíblia diz que eles morreram, porque eles reclamavam, murmuravam, e aquele povo, Pai, rejeitou o Senhor, pecou contra o Espírito Santo, e morreram no deserto. Por quê? Porque não acreditava no Senhor. Pai querido, imagina nós. A gente acha, Pai, que o que o Senhor quer de nós é diferente? Não, porque quando Cristo veio, o chamado de Cristo, Pai, foi o mesmo que Moisés fez para o povo. O Senhor hoje, Pai, vê o seu povo no Egito, todos escravizados, ó Pai, nesse sistema satânico. O povo sai cedo, volta de noite. Todo mundo correndo atrás de Mamon. E o Senhor está chamando o seu povo para receber o Espírito Santo, iluminar essa terra escura pelo poder do Espírito e ir para casa. Tem 2000 anos que o Senhor está esperando. E nós, ó Pai, estamos aqui achando que estamos fazendo a vontade do Senhor. Não estamos, ó Pai. Programas, atividades, projetos humanos nunca vão ser aceitos por Deus se não for de acordo com a Tua palavra. Acorda teu povo. Acorda os 7.000 que não se prostraram a Baal. Que essa mensagem, meu Pai, ela venha, Pai, sacudir tua igreja. Essa é a palavra do Senhor, meu Pai. Toca, abre a mente para a gente compreender a tua palavra e fazer o que precisamos fazer, que é deixar o Espírito Santo entrar, para que a gente, pela fé, ande e vá aonde o teu Espírito levar. Nos ajude, ó Pai, porque esse povo pereceu. Essa nação, por 40 anos, ficou vagando no deserto. Daria para chegar na terra prometida em poucos dias, mas eles rejeitaram a tua vontade e morreram fora da terra prometida. Mas 2 homens acreditaram, 2 homens falaram o que o Senhor queria. E esses homens, ó Pai, eles entraram na terra prometida, e aqueles que tinham uma idade inferior aos pais. Eu te peço nessa noite, misericórdia sobre nós. Visita agora a mim,
Espírito Santo. Visita aqui, Pai, os que estão aqui na igreja e os que estão nas suas casas também acompanhando essa mensagem. Que o Senhor nos ajude, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.